Mauro acabou de entrar na sala. Professor Mauro, né? Seja bem-vindo, Mauro. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Tenhamos uma boa aula. Boa noite, Lisiane. Permitir seu acesso à sala. Lembrando que acessando via e-mail institucional, vocês são direcionados direto para a sala, tá? Não precisam pedir permissão, não. Ok? A gente sempre solicita que vocês acessem via o e-mail institucional, mas aqui agora não tem problema não, Lisiane. Tá bem? Me ouvindo? Você vai ter um probleminha depois na lista de presenças, mas depois a gente conversa, tá? Fica bem tranquilo aí. Bem, pessoal, então, 5 minutos de tolerância. Vamos começar nosso encontro do dia 10 de abril de 2024, nossa segunda aula síncrona da componente atividade experimental problematizada, no âmbito do curso de especialização em ciências e tecnologias aqui da Unipampa. Muito bem. Me acompanham nesse momento Wesley, a Valdeiris, Raquel, Janiele, Daniela, Yuri, Mauro Sérgio e Lisiane. Sempre um prazer revê-los ou conhecê-los. Eu sou o professor André Luiz e ministrarei essa componente com você, junto a vocês nesse primeiro semestre. Ok? Bem, antes de passarmos propriamente a nossa pauta de hoje, dessa noite, eu acho que cabe uma apresentação, né? Me recorde, por favor, quem não estava aqui no nosso primeiro encontro, que não aconteceu na quarta passada, mas na semana anterior ainda. Eu lembro que não estava aqui, não estavam... Daniela estava, Daniela? Só me refresca a memória aí. Daniela, nos ouve? Bem, quem eu tenho Boa certeza que noite, não... professor. Tava não, viu? Não estava presente na aula. Na Perfeito. outra que teve síncrona, né? Perfeito, perfeito. Ou seja, eu ainda confio, ainda posso confiar na minha memória, Daniela. Muito bem. Uhum. Daniela não estava, Yuri não estava e Lisiane não estava. Não. Daniela, quer falar um pouquinho sobre você, por favor? Tá? De onde você é, de onde você fala, suas expectativas com relação ao curso e as demais questões para os demais alunos também. Fica à vontade. Tá bom. Boa noite, meu nome é Daniela, eu estou falando aqui do Ceará. Eu sou formada em Química, em licenciatura, e eu estou atuando aqui no meu município como professora de Ciências. Comecei no ano passado, foi a minha primeira experiência com sala, e estou permanecendo na mesma escola, né, esse ano. E para o curso, para a especialização, né, eu pretendo aprender muito, né? Aproveitar o máximo que eu puder dessa especialização. E é isso. Que ótimo, Daniela. Que ótimo. Minha formação também é química, tá? Minha formação a nível inicial também é química. Esperemos bons trabalhos de química aí no ambiente das tuas salas de aula. Uhum. Sim, Okay? professor. Uhum. Tá ótimo. Yuri? Boa noite, não sei se consegue me ouvir. Ouvimos sim, Yuri, perfeitamente. Tranquilo. Meu nome é Yuri, sou professor formado pela Unicamp aqui, sou licenciado em Ciências Biológicas, sou bacharel também. Tenho pedagogia, estou fazendo educação física agora. Gosto bastante, na verdade, da área da educação. Tenho algumas especializações na área também da educação. Já atuo no Estado, né? Eu sou professor do Estado das séries dos anos finais e ensino médio. Mais ou menos, acho que fecha 3 anos agora, vou fechar 3 anos esse ano. E também eu estou fazendo sobre dos anos finais, né? Aqui a especialização. Saiu essa oportunidade e aí eu disse, vou aproveitar já. Então, quero poder dar o melhor aqui, o que puder
contar comigo também, né? Eu com certeza vou poder contar com vocês. Então, mas agradecer só pela apresentação, porque eu não tinha conseguido ter internet nas últimas aulas que a gente teve, né? Então, mas mais ou menos era isso. Acredito que seja isso. Tá ótimo, Yuri. Muito bem. Lisiane? Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo muito bem, Lisiane. Tá bem, obrigada. O meu nome é Lisiane, eu trabalho no estado do Rio Grande do Sul, aqui na fronteira oeste, em Alegrete, há 22 anos no estado, mas já tive experiência em outras escolas municipais, particulares, escolas educacionais, zona rural, mas no estado eu fui concursada há 22 anos. Eu fiz ciências físicas e biológicas, depois me especializei em matemática. Aí eu trabalhei com física, com química, com biologia, com matemática, então eu passei nessas áreas aí. Esse ano nós implantamos aqui no Rio Grande do Sul turno integral e a minha escola foi contemplada o turno integral e eu peguei algumas eletivas. E não sei se foi com o senhor que eu falei, que eu peguei um assunto sobre experimentação, né, que é práticas experimentais. Né? E essa especialização, essa disciplina, né, essa companhia curricular é muito importante nesse momento para mim, porque vai me ajudar muito a fazer o planejamento das minhas aulas de laboratório, experimentações e tal com os alunos. Né? E a gente, como está implementando, não tem muito material didático, né? Não tem que fazer todo um plano com eles com relação a isso. Mas e aí eu estou tentando planejar da melhor forma possível, né, para dar uma qualidade melhor para eles, porque eles são bem curiosos, a minha turma é bem curiosa, ensino médio, e eles são bem curiosos, e tem o ensino séries finais também, então 8º e 9º, e eles, hoje à tarde, eles tiveram um laboratório e ficaram enlouquecidos no laboratório, né, porque para eles tem alguns é a primeira vez que eles encontram, então não quero decepcioná-los, eu quero fazer um trabalho bem legal com eles com relação a isso. É isso aí. Tá ótimo, muito bem. Professores atuantes, professores em exercício, espalhados pelo Brasil afora, muito bom alcançá-los com relação a essas questões aí de virtualidade, né? Mas buscando uma forma mais próxima possível, certo? Algumas questões importantes, então, tá? Que eu abordei no encontro passado e vou retomar agora. Meu contato com vocês não se restringe a componente, não se restringe aos nossos encontros síncronos, muito pelo contrário, certo? Meu e-mail está disponibilizado via Moodle, faça contato comigo a qualquer tempo, aquilo que eu puder contribuir com relação a isso, eu o farei com o maior prazer, tá? Outra questão, principalmente para o pessoal que está chegando agora, que não acompanharam o encontro síncrono das semanas anteriores, não acompanharam o primeiro encontro síncrono, as gravações sempre ficam no Moodle, tá? Sempre ficam hospedadas no Moodle. Então, caso não tenham feito ainda, eu recomendo profundamente que vocês assistam a primeira gravação, até para se sentirem sempre familiarizados com as discussões que nós estamos encaminhando aqui ao longo da componente, certo? E outro recadinho também para o pessoal que está chegando agora, tá? Fiquem sempre à vontade para fazer o uso da câmera, do microfone, do chat. Levante a mãozinha virtual aí, tá? De modo que a gente consiga ter uma discussão mais compartilhada possível, ok? Imagino que alguns de vocês já devem ter ministrado aulas no ambiente virtual, né? Passamos aí por uma pandemia recentemente, onde todos nós, professores, fizemos isso, mas eu confesso para vocês que não é o meu chão de trabalho, não. Eu sou um professor presencial. Ao alcance nosso com relação à virtualidade, com relação aos meios de tecnologia de informação e comunicação, ele é grande, né? Tanto é que tem gente aqui de várias regiões do país. Mas, às vezes, é difícil para o professor que está aqui atrás da câmera, né, ou na frente da câmera, ter percepção da atenção que está sendo desenvolvida, de algum insight, algumas questões que o mundo presencial nos oferece. Então, fique à vontade aí para trazer as documentações aqui que são sempre bem-vindas. Dito isso, gente, vamos então dar uma passadinha rápida e panorâmica no Moodle, tá? Deixem-me aqui compartilhar. Inicialmente, eu vou compartilhar aqui, separador do Chrome, a tela inteira, tá? No primeiro momento, para que vocês vejam aquilo que eu estou vendo aqui também. Então, deixa eu me minimizar aqui e entrar no Moodle.
Tá? Buscando aqui o Moodle. Só confirmem, por favor, se o Moodle está na tela de vocês, por gentileza. Beleza. Então, aqui é a página do Moodle, que eu espero que vocês já estejam com ela familiarizados. A página da nossa componente, certo? Nós temos uma página bem bonitinha, estruturada, de modo bastante didático, pelo menos em pretensão. A apresentação aqui da componente. Aqui o cronograma de aulas. Essa é uma informação importantíssima. Tá? Lembrando que vocês fazem um curso que tem uma certa complexidade. Essa complexidade, ainda bem, é acompanhada por qualidade. Mas essa complexidade demanda que vocês se mantenham atentos, se mantenham sempre familiarizados com as informações, que cada componente é uma componente, né? Elas vão se somar no âmbito dos percursos formativos de vocês, mas normalmente as componentes vão assumir vida própria ao longo do curso. Então, nessa componente nossa aqui, de atividade experimental problematizada, AEP, nós temos essa previsão de aulas, de encontros síncronos. E estamos aqui nesse segundo encontro síncrono, no dia 10 de abril, ok? Onde falaremos sobre a teoria da aprendizagem significativa. Então, aqui, essas duas linhas em amarelo representam o mês de abril e assim sucessivamente os demais meses. Então, percebam aqui que no dia 10, que é hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre uma teoria de aprendizagem e já há uma previsibilidade para que na próxima quarta-feira de aula desta componente, ou seja, no dia 24, tenhamos uma primeira rodada de apresentações. Apresentações de quem? Apresentações de vocês, a partir de alguns encaminhamentos que eu farei hoje. Seguiremos aqui com aulas síncronas, e lá no dia 3 de julho, teremos uma segunda rodada de apresentações, buscando esse fechamento da componente. Basicamente, essa componente nossa, ela tem 3 elementos teóricos, teórico-metodológicos, vamos chamar assim, marcantes. O primeiro é a teoria da aprendizagem significativa, nosso foco de atenção desta noite. O segundo é a epistemologia de Thomas Kuhn, falaremos na sequência. E o terceiro, aí sim, entraremos na atividade experimental problematizada, nas perspectivas da problematização no âmbito do ensino de ciências. Então, basicamente, esse é o nosso universo de trabalho. Nós temos como componente a atividade experimental problematizada, que tem 2 alcances teóricos muito importantes, tem 2 alicerces teóricos muito importantes. A teoria da aprendizagem significativa e a epistemologia de Thomas Kuhn. Falaremos bastante sobre isso no decorrer do tempo. Então, aqui, logo abaixo do nosso cronograma, nós temos o link único para os encontros síncronos, sempre vi este link aqui. Já trouxe o recadinho que o nosso próximo encontro será no dia 24 de abril. Documentos importantes, estrutura do curso, uma apresentação que eu fiz no encontro passado, materiais de leitura. Até a semana passada, nós tínhamos apenas esse texto introdutório em teoria da aprendizagem significativa. Nós já temos agora também um texto de aprofundamento sobre a teoria da aprendizagem significativa. Então, esses textos, esses materiais que eu vou colocando aqui, é importante que vocês tenham contato com ele, visto que as nossas componentes de 30 horas, elas não são integralizadas apenas nos encontros síncronos. Então, vocês devem lembrar que nós temos uma carga horária assíncrona. E a carga horária assíncrona, na carga horária assíncrona estão previstas leituras, estão previstos alguns trabalhos e mais à frente algumas intervenções também no ambiente de prática de vocês. E aqui nós temos a primeira tarefa solicitada, que é a elaboração de um mapa conceitual sobre a teoria da aprendizagem significativa, tema da nossa discussão de hoje. Então, logo aqui em cima, para aqueles que não estão familiarizados com o mapa conceitual, eu tenho um tutorial, que é um vídeo meu, gravado há algum tempo, abordando com bastante riqueza de detalhes a estrutura dos mapas conceituais. Então, se você já está familiarizado com o mapa conceitual, perfeito. Caso não esteja, eu recomendo que vocês assistam a esse tutorial aqui. Nessa primeira atividade, tarefa solicitada, está já a proposta de apresentação aqui no dia 24 de 4, certo? Então, justamente nesse 24 de 4, nós abriremos um espaço para que vocês sistematizem, para que vocês discutam acerca dessa primeira atividade solicitada. Ok? E, por fim, aqui, os encontros síncronos. Perfeito. Voltando para cá. Fica à vontade. O Yuri aqui, professor. Pode falar, Yuri.
Só queria perguntar uma coisa. Eu estava lendo ali hoje e eu fiquei com dúvida em relação a usar o software ali. Eu tenho o Chromebook só que eu utilizo e eu tentei baixar ele, ele não libera para eu poder usar. Aqui diz que não é Uhum. compatível. Aí, como é que eu tenho um aplicativo no celular que eu consigo fazer, que eu trabalho até com alguns alunos nele. Não sei se teria essa possibilidade. Eu vi que diz preferencialmente, aí eu não sei se isso atrapalharia alguma coisa. Nenhum problema, Yuri, nenhum problema, tá? Preferencialmente porque o software que eu indiquei é um software específico para mapas conceituais. Sim, sim, Você, eu vi o seu vídeo ali. isso, vocês podem elaborar mapas conceituais via Canva, via vários outros recursos, inclusive o próprio Ah, Word, né? Mas aí tem que tomar cuidado somente naquela única restrição teórica, aquele único regramento para os mapas conceituais, que é você não relacionar dois conceitos diretamente entre si, tá. mas sempre relacionados por meio de um verbo de ligação. Mas o uso do software ele é preferencial, Igor. Eventualmente, vamos dar um exemplo aqui, eu não quero, nesse momento, não tenho possibilidade de usar um software, então não vou fazer atividade. Não, eu posso rabiscar, rascunhar um mapa conceitual na minha folha de caderno aqui, tá? Capturar uma imagem com o meu celular, aquela folha de caderno, postar a imagem e nós iríamos considerar, desde que tenha a qualidade ali aceitável, certo? Então não é isso que me preocupa, a questão do software, mas preferencialmente para que vocês já tenham essa informação que esse é um software específico para a elaboração de mapas conceituais. Tá bem? Obrigado. Dito isso, então, essa é a nossa estrutura do Moodle. Perfeito. Vamos voltar para cá. Vamos para a apresentação e começar agora com uma outra apresentação. Agora vamos compartilhar. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Tá claro isso para vocês? Principalmente para o pessoal que está chegando agora? Deixa-me então agora compartilhar. Beleza, beleza. Deixa-me compartilhar aqui uma abinha, de modo que eu consiga ver vocês enquanto a gente conversa. Aqui, confirme, por favor, se está na área de vocês, na área de trabalho de vocês, aí, um conjunto de slides, onde o slide inicial é a teoria da presença efetiva. Aparecendo para vocês? Sim. Tá ótimo. Eu dividi minha tela aqui, então de modo que eu vou acompanhando vocês enquanto a gente vai discutindo. Tá? Então fica à vontade. Manifestação via chat, tá? Levantar a mãozinha, sempre à vontade aí. Gente, então nós introduzimos esse assunto no encontro passado numa problemática bastante interessante. As perspectivas da sobrevalorização do processo do ensino sobre o processo da aprendizagem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muito se fala sobre o processo do ensino de ciências, estratégias de ensino, metodologias de ensino, abordagens para o ensino, mestrado profissional em ensino e por aí vai. E muito pouco se discute a aprendizagem. Contudo, nós temos uma pequena diferenciação, tendo em vista essa teoria que eu estou trazendo, do processo de ensino e do processo da aprendizagem. Com relação ao processo de ensino, nós vamos entender que cabe ao professor utilizar de alguns recursos, de algumas técnicas, de algumas estratégias para qualificar o seu processo de ensino, mas isso está longe de garantir aprendizagens. Então, foi essa introdução que nós levantamos no encontro passado. E a perspectiva da atividade experimental problematizada, que é uma proposta de planejamento e condução experimental, ela tem um compromisso muito concreto com a aprendizagem, porque a leitura com relação à aprendizagem me levará a qualificar o processo de ensino. É bastante temerário nós percebermos que alguns professores estão há muito tempo atuando em sala de aula e poucas leituras têm sobre o processo da aprendizagem. Ou seja, a concepção de que de um ensino resulta naturalmente o fenômeno de aprendizagem é uma concepção que não é fundamentada hoje por evidências, por uma vasta literatura com relação à neurociência e outros elementos do gênero. Certo? Então, essas são as discussões que nós trouxemos no encontro passado para estruturarmos essa fala de hoje, que é específica com relação à teoria da aprendizagem, especialmente a teoria da aprendizagem significativa. A teoria da aprendizagem significativa foi proposta por um psicólogo americano chamado David Ausubel. Ausubel, ele tem algumas obras específicas sobre a aprendizagem, tratando sobre um processo de teorização sobre a aprendizagem,
Então, nós temos aqui, no âmbito dessa teoria, um arcabouço teórico que se presta a elucidar o que é o processo da aprendizagem, como ocorre o processo da aprendizagem, como eu avalio a aprendizagem, de quais meios eu, nas funções do ensinar, posso favorecer a aprendizagem, mas tomando como entendimento que ensinar é uma coisa, aprender é outra. Tomando como entendimento que não há uma relação de causa e efeito entre o processo de ensino e o processo da aprendizagem. Eu lembro que no encontro passado eu trouxe para vocês um exemplo que eu uso corriqueiramente com relação a isso, dos verbos vender e comprar. Quando nós falamos de alguém que está vendendo, de alguém que vendeu algo, implica a existência de um comprador. Não tem sentido você falar sobre venda sem falar sobre compra. Se existe um vendedor, existe um comprador. Se algo foi vendido, algo foi comprado. Com relação à aprendizagem e o ensino, essa relação causa e efeito vai ser, vamos usar um termo assim mais brando, ela vai ser não defendida na perspectiva da teoria de aprendizagem educativa, ou seja, vamos entender que eu posso ter um processo de ensino com qualidade, mas desse processo de ensino não termos o resultado da aprendizagem. E também o contrário. Eu posso ter aprendizagem, e vocês certamente já exemplificaram isso muito na vida de vocês, aprendermos algo sem necessariamente termos passado pelo processo de ensino. Então, nós temos que buscar alguns entendimentos específicos sobre a aprendizagem quando nós objetivamos qualificar o meu processo de ensino. E outro elemento que nós discutimos introdutoriamente no encontro passado foi a perspectiva da concepção do professor em relação ao seu produto final, em relação ao seu propósito final. Eu sou um professor de química, há 20 anos atuo com relação ao ensino de química, mas qual é o meu propósito final? Qual é o propósito final da profissão do professor, da atuação profissional do professor? É ensinar? Se a minha resposta é sim, nós não estamos atentos ao alcance do nosso processo de ensino. O nosso propósito é algo que vem depois do processo de ensino, que é a aprendizagem. Ou seja, o meu propósito não é ensinar, o meu propósito é desenvolver, favorecer aprendizagens, levar os sujeitos a potencialmente aprender. E ainda poderíamos trazer aqui um terceiro elemento, que não é a nossa pauta agora, que é a aplicação. Ou seja, um ensino que não enxerga a aprendizagem e tão pouco vislumbra a aplicação é um ensino certamente deficitário e desvinculado de uma sociedade moderna, de uma sociedade bastante operacional. Então, esse é o nosso foco de discussão. Falarmos pelo menos 1 hora, e também no nosso próximo encontro, sobre a aprendizagem. E algo que eu espero que marque vocês, tá? Algo que eu espero que sirva para levantar alguns elementos, algumas provocações, alguns vislumbres, para que vocês mergulhem com mais profundidade nesse universo da aprendizagem. Bem, dentre várias teorias que nós poderíamos buscar com relação à aprendizagem, dentre elas Piaget, dentre elas teoria de Vygotsky, dentre elas teoria de Paulo Freire, tá? Alguns autores apresentam a teoria freiriana como uma teoria de aprendizagem. Nós estamos buscando uma teoria de Levi-Strauss, que é a teoria que eu melhor conheço e há muito tempo trabalho com ela, que é uma teoria que estrutura a experimentação no formato da AIP. Conforme eu já disse a vocês, nós temos algumas obras genuinamente escritas pelo Ausubel, um psicólogo da educação americana. Aqui nós temos 2 delas. Essas obras que hoje são um pouco raras no país, mas depois eu vou fazer algumas indicações de referências para vocês. Mas aqui nós podemos entender como fontes primárias, ou seja, abordagens propriamente do autor da teoria. Abre parênteses, que é uma teoria? Teoria da aprendizagem explicativa, teoria de arranhos, teoria de ligação dos pares eletrônicos, enfim, para dar exemplos aqui. O que é uma teoria? É uma sistematização buscando representar um entendimento sobre a ocorrência de um processo. No caso de uma teoria de aprendizagem, nós estamos buscando teorizar acerca do que acreditamos estar representado subjacentemente ao processo da aprendizagem.
e nós temos vastas abordagens, bastante refinadas, bastante sustentadas hoje, com relação a adventos modernos da neurociência, vamos tomar assim, com relação a esta teoria particularmente. Aqui eu estou trazendo dois autores que também são bastante consagrados no âmbito da teoria da aprendizagem educativa, que são Novak e Gove. O próprio Novak é autor dos mapas conceituais, Gove, autor de um outro dispositivo chamado ViDGove, ou V epistemológico, que foram orientando os de Ausubel e, ao longo da sua trajetória acadêmica e profissional, desenvolveram, aplicaram, testaram, validaram a teoria da aprendizagem educativa de David Ausubel. E aqui, algumas fontes primárias, genuine sources, algumas fontes primárias que vocês encontrarão abordagens sobre a teoria da aprendizagem educativa. Então, qualquer obra escrita escrita por Ausubel, Novak ou Gove, nós consideramos obras primárias, ou seja, não interpretações da teoria, mas a sua teoria nos seus elementos de elaboração. Conforme eu disse para vocês, entretanto, essas obras não são de fácil aquisição aqui no país. Contudo, no país nós temos um professor que há bastante tempo, na verdade, desde a década de 90, desenvolve pesquisas no âmbito da teoria da aprendizagem educativa, que é um professor da URGS, do Instituto de Física da URGS, que é o Marco Antônio Moreira, que não há sentido nós falarmos aqui no Brasil sobre teoria da aprendizagem educativa sem mencionarmos o Marco Antônio Moreira. Então, Marco Antônio Moreira, ali na década de 90, ele vai aos Estados Unidos, tem contato com Novak, tem contato com Gove, tem contato com os autores da própria teoria, e traz, na década de 90, isso ao Brasil, e começa-se no Brasil pesquisar sobre aprendizagem educativa, sobre mapas conceituais, sobre ViDGove e outros elementos aderentes à teoria. Então, podemos mencionar também as obras de Marco Antônio Moreira como, ainda que fontes secundárias, mas obras de referência, onde uma das preocupações do Marco Antônio Moreira é não trivializar a teoria. Desse modo, eu recomendo para vocês que qualquer artigo, qualquer livro que apresente a teoria da aprendizagem educativa deva estar atrelado ou atrelada ao Marco Antônio Moreira ou aos autores iniciais que eu mencionei. Então, artigos, textos, abordagens sobre a teoria da aprendizagem educativa que não mencionam Ausubel, que não mencionam Gove, que não mencionam Novak, ou que não mencionam Marco Antônio Moreira, certamente são artigos que não nos dão uma legitimidade no primeiro olhar, no primeiro momento. Então, aqui nós temos algumas obras do Marco Antônio Moreira. Nessa obra aqui, a mais difundida no país, ele aborda, dentre outras teorias de aprendizagem, a própria teoria de aprendizagem significativa. Ele tem obras específicas sobre mapas conceituais. Ele desenvolveu uma própria teoria de aprendizagem derivada da teoria de aprendizagem educativa, chamada aprendizagem significativa crítica. Mas, apesar de fontes secundárias, nós temos aqui convicção de que temos elementos suficientemente claros, suficientemente genuínos no âmbito dessas abordagens com relação à teoria da aprendizagem educativa. Dito isso, gente, em síntese, nós vamos buscar algum material sobre teoria da aprendizagem educativa. Então, nós precisamos ter esse compromisso de buscar os autores confiáveis, buscar os autores adequados com relação àquele assunto. Aqui no campo da educação, nós vivemos muitas vezes de trivialidades. Isso é uma coisa muito perigosa. E a teoria da aprendizagem educativa, a aprendizagem significativa, é um conceito que está há bastante tempo, na verdade, num universo de trivialidade bastante demarcado. Ou seja, em todo o discurso, em toda a escrita, em abordagens curriculares, em teorias envolvidas no campo da educação, nós temos ali como tudo levando a uma aprendizagem significativa. Tudo é aprender de modo significativo. Às vezes, por conta de tanto ouvirmos isso, nós estamos escrevendo nas nossas abordagens, lá nas nossas aulas, nos nossos planejamentos. Busca-se uma aprendizagem significativa, desenvolveu-se uma aprendizagem significativa. Só que, no fazer isso, nós precisamos ter uma noção bem clara do que é a aprendizagem significativa, tendo em vista que existe uma estrutura teórica que serve de sustentáculo à aprendizagem significativa.
Então, esse é um exemplo que eu dou a vocês do que nós vivemos no campo da educação de trivialidade, trivializações. Para mencionar para vocês um outro exemplo, uma professora da URGS, junto com seu orientador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Maria do Carmo Galeazzi, ela desenvolveu há algumas décadas um instrumento metodológico para você fazer análise de informações qualitativas, que é algo que possivelmente vocês vão se deparar ao longo dessa própria especialização, que é a ATD, Análise Textual Discursiva. Ou seja, ela desenvolveu a teoria, ela desenvolveu o recurso metodológico para você fazer análise de informações qualitativas, junto com o seu orientador. Discutindo com a Maria do Carmo Galeazzi, há alguns anos, num evento, ela trouxe para mim que muitas vezes ela é chamada para uma banca, para uma avaliação de trabalho de conclusão de curso, que hipoteticamente fez uso da ATD e ela, ao analisar o trabalho, não reconhece a ATD. Por quê? Porque muitas vezes os pesquisadores, tá? Vamos usar esse termo genérico, os pesquisadores estão apenas fazendo uso de um conceito, de uma ideia, mas sim um aprofundamento teórico a ponto de, com propriedade, aplicar esse conceito, aplicar essa ideia. Então, isso vale para a teoria da aprendizagem educativa, isso vale para a atividade experimental problematizada, isso vale para análise textual discursiva e para muitos outros elementos no âmbito da educação. Então, ao fazer uso de um conceito, ao fazer uso de uma teoria, nós precisamos ter convicção de que eu estou de posse das informações necessárias, aprofundadas, que fundamentam, que estruturam essa teoria, e principalmente que eu estou utilizando as referências adequadas com relação à proposta teórica que está sendo usada. Certo? Professor, o senhor pode repetir qual é a teoria que ela utiliza? É ATD, significa? É ATD, Análise Textual Discursiva. Inclusive, uma das componentes da própria especialização aqui é uma componente que tem como título Análise Textual Discursiva, ATD. É uma estratégia metodológica para análise de informações qualitativas. Você, por exemplo, aplica questionário com os seus alunos, você, por exemplo, faz gravações de fala de determinadas pessoas, dos teus colegas de trabalho, dos próprios alunos, transcreve essas falas, e aí você opera um instrumento para analisar essas falas, para analisar esse conteúdo. Dentre outros instrumentos possíveis, nós temos a análise textual discursiva, que é um instrumento criado, desenvolvido pela professora Maria do Carmo Galeazzi, da URGS, junto com seu orientador de doutorado, o Roque Moraes. Ok? Bem, vamos agora entender o que é o processo da aprendizagem significativa, que é o primeiro ponto, o primeiro elemento que nós precisamos caracterizar. Para tratarmos que nem tudo é aprendizagem significativa, nós precisamos de um entendimento claro, suficientemente claro, sobre o que é a aprendizagem significativa à luz da teoria da aprendizagem significativa. Então, vamos fazer essa marcação, que tudo aquilo que eu abordar, na verdade, que eu já estou abordando, mas tudo aquilo que eu abordar daqui para frente, a nível conceitual, a nível de organização de ideias, de encadeamento de argumentos, eu estou utilizando como fonte do meu discurso a teoria da aprendizagem significativa. Bem, gente, nesse esquema aqui, nós podemos ter um vislumbre meio que panorâmico, no primeiro momento, sobre o que é a teoria da aprendizagem significativa com relação aos seus elementos de defesa, os seus elementos de abordagem. Então, nesse esquema aqui, ó, vocês estão vendo meu cursor do mouse aqui? Está aparecendo para vocês? Circundando aqui o momento 1? Sim. Beleza. Então, aqui, ó, vamos entender esse esquema como um primeiro momento. E nesse primeiro momento, observem que nós temos dois elementos gráficos aqui. O primeiro é esse conceito geral pré-existente, que nós estamos chamando de A maiúsculo. E o segundo é esse Azinho minúsculo aqui. O que é esse conceito geral pré-existente? Esse conceito geral pré-existente é a estrutura cognitiva de um sujeito, ou representa a estrutura cognitiva de um sujeito. O que é a estrutura cognitiva de um sujeito? O que é a minha estrutura cognitiva, a estrutura cognitiva de vocês? É o conjunto
de saberes que eu tenho sobre um determinado assunto e o modo pelo qual eu organizo esses saberes. Então, essa é a conceituação para a estrutura cognitiva. Tudo aquilo que eu sei e o modo pelo qual eu organizo, eu processo, eu relaciono esse meu conhecimento, consiste na minha estrutura cognitiva, que está sendo representada aqui no esquema por esse A maiúsculo. E o A minúsculo é uma informação. Então, nós temos uma nova informação que, de algum modo, é aproximada da minha estrutura cognitiva. E vejam bem que nós temos um universo hoje, nós vivemos um mundo onde nós estamos repletos de informações. A todo momento, nós levantamos de manhã, abrimos o celular, ligamos a televisão e nós temos várias informações. Qual é o curso natural das informações? O curso natural das informações que chegam até nós é o esquecimento. Então, a grande maioria das informações que chegam, a imensa maioria das informações que nos chegam, elas serão esquecidas por um processo de autopreservação do cérebro que não vai buscar reter a maioria, ele não vai buscar reter essas informações por conta de um funcionamento saudável, vamos chamar assim. Entretanto, como professor, eu não quero que isso aconteça. As informações que eu levantar, as abordagens que eu fizer, as problematizações que eu trouxer aos meus alunos, eu quero que elas fiquem, eu quero que elas permaneçam. Eu quero que elas perturbem os sujeitos de um modo a desenvolver significados a esses sujeitos. Então, quando isso acontece, quando a informação começa a adquirir um status de algo que vai ser informação, nós evoluímos para esse momento 2 aqui. Nesse momento 2, percebam que a minha estrutura cognitiva, ou seja, o meu saber anterior, ele começa a se transformar, absorvendo numa espécie de ancoradouro essa nova informação. Então, o conceito menos inclusivo, que é a informação, ele começa a ser absorvido pelo conceito mais geral, ou seja, começa a ser absorvido pela minha estrutura cognitiva. Até chegarmos em um momento 3. Nesse momento 3, percebam num primeiro olhar que nós não temos mais o A maiúsculo, nós temos a linha maiúscula. E também nós não temos mais o A minúsculo, nós temos o A linha minúsculo. Isso denota a representação de uma transformação. Então, aquele meu conceito anterior, aquele meu conhecimento anterior, o meu conhecimento prévio, a minha estrutura cognitiva, ela não é mais a mesma. Por alguma razão, ela foi perturbada pela nova informação. E, ao mesmo tempo, a nova informação não é mais percebida pelo meu cérebro como uma nova informação, porque ela agora integra um conjunto maior do que uma informação. Ela não tem mais a individualidade, a perspectiva isolada de uma informação. E a consolidação desse processo ocorre no momento 4, onde eu tenho aqui uma estrutura cognitiva diferenciada do meu conhecimento anterior. Ou seja, aquela nova informação, ela não é mais uma nova informação, ela integra hoje a minha estrutura cognitiva, ou seja, integra hoje o meu conjunto de saberes, o meu conjunto de conhecimento, o modo pelo qual eu processo esse conhecimento. Então, essa é uma diferença muito interessante entre informação e conhecimento. Informação é algo momentâneo, é algo fugaz, é algo que não exerce uma perturbação aderente, aprofundada no meu conjunto de saber. Agora, conhecimento é resultado de uma perturbação desta informação com relação a esse meu conhecimento anterior. Dito isso, nós vamos buscar aqui, a partir da teoria da presença explicativa, algumas condições, algumas estratégias que levem a esse comportamento desejável. Ou seja, como professor de ciências, como professor de química, de matemática, de qualquer área, nós estamos desenvolvendo abordagens a título de informações, mas precisamos que essas informações, ou melhor, desejamos que essas informações cheguem num status de perda de fragmentalidade, cheguem a um status que leve o sujeito a integrar essas informações para desenvolver um novo olhar, uma nova percepção sobre um determinado conjunto de elementos, certo? Então, essa é a abordagem, digamos, mais panorâmica sobre a teoria da presença explicativa. Peguemos um exemplo. Eu sou um professor de química. Alguns de vocês
mencionaram aqui, que também são professores de química. Isso pode ser extensivo a outras áreas de conhecimento também. Mas vamos pensar que nós, professores de química, temos um conhecimento prévio ou temos uma estrutura cognitiva, um conjunto de saberes sobre a estrutura atômica. Então, eu conheço um pouco sobre a estrutura atômica. Um pouco, não vou diminuir o meu conhecimento, eu conheço sobre a estrutura atômica. Perfeito. Mas eu não consigo, professor André, eu não consigo dizer para vocês que eu aprendi sobre distribuição eletrônica no momento tal, com o professor tal. Eu aprendi sobre tempo de minha vida lendo um livro tal, no momento tal. Eu aprendi sobre fusão e fissão em outro momento, quando eu participei. Por que eu não consigo pontuar para vocês essas questões? Porque o meu conjunto de conhecimento sobre estrutura atômica, ele não é um somatório de informações. Eles integram hoje o meu conhecimento, a minha estrutura cognitiva, que perfaz um todo, perfaz uma percepção mais ampla, uma percepção sistêmica sobre esse processo. E aí entra também a psicologia do conhecimento, a psicologia do saber. Porque nós, professores de química, temos informações, temos conhecimentos diferentes sobre mesmos objetos de investigação. Se cada um de nós desenvolver uma aula sobre estrutura atômica, nós faríamos de modo diferente. Tanto porque o nosso conhecimento prévio sobre o assunto é diferente, como também pelo modo pelo qual nós julgamos valor, julgamos importância sobre esse assunto, ele é diferente, ele é único. E precisa ser, no âmbito da teoria da teoria representativa, precisa ser. O conhecimento, ele deve ser psicológico, ele deve ser, um termo que a teoria usa bastante, ele deve ser idiosincrático. Ou seja, ele deve ser particular a cada sujeito que aprende. E aí eu já adianto uma boa evidência de aprendizagem significativa. Quando o professor faz uma abordagem para o aluno, a nível conceitual, a nível procedimental, enfim, e o aluno devolve em uma avaliação, ou devolve no momento de aula, usando os mesmos termos, os mesmos exemplos do professor, há uma dúvida muito grande se esse aluno aprendeu sobre aquele assunto. Por quê? Porque ele não reconstruiu aquilo que foi desenvolvido, que foi tratado pelo professor. Ele ainda utiliza os mesmos termos, os mesmos exemplos, a mesma estrutura de raciocínio implicada pelo professor. Agora, o contrário. Quando o aluno é capaz de fazer novas associações, de trazer outros exemplos, de fazer deduções, de fazer transposições, ou seja, sair do universo de sala de aula, tratado pelo professor, e levar o assunto a outro domínio, aí nós temos certamente uma evidência muito clara de uma aprendizagem significativa. Bem, então, retornando para cá. Aqui nós temos, digamos, um esquema que busca nos oferecer uma primeira aproximação sobre a teoria da aprendizagem significativa como um todo. Então, nós precisamos que as informações façam sentido. Nós precisamos que as informações levem os sujeitos a perturbar o seu conhecimento anterior, a sua estrutura cognitiva. Contudo, isso sabemos muito bem, ao estarmos em sala de aula, que não é tão corriqueiro assim. E aqui eu estou trazendo 2 exemplos para vocês. O primeiro aborda a equação de Schrödinger. Os professores de química, talvez um pouco superficialmente, ou não tão superficialmente, se depararam com esse assunto. Aqueles que não são professores de química, possivelmente nunca viram sobre esse assunto. Mas vamos ler. A equação de Schrödinger propõe que apenas podemos expressar quarks como funções de onda definidas por orbitais, ou hamiltonianos do sistema. Muito bem. Essa é uma informação que está lá no Artics 2013. Perfeito. Agora eu pergunto para vocês. Vocês entenderam o que essa informação significa? Essa informação é clara para vocês? Não. Pois é. Talvez nem para os professores de química, né? Aqueles professores de química que não concluíram um doutorado numa química orgânica ou numa química inorgânica, possivelmente também não tem clareza. Então, quais são as chances desta informação deixar de ser informação e se tornar conhecimento?
as chances são mínimas. Por quê? Porque o sujeito que se depara com essa informação, ele não encontra na sua estrutura cognitiva específica, ele não encontra no seu conhecimento anterior elementos que deem sustentação para essa informação. Então, a capacidade do sujeito de processar essa informação desenvolvendo o conhecimento é mínima. Por quê? Porque a informação ela precisa fazer sentido para o aluno. E ela só faz sentido para o aluno quando ela encontra um conhecimento anterior, quando ela dialoga sobre algo que esse aluno já conhece, que esse aluno já possui como domínio. Agora, veja bem, pode ficar à vontade. No caso, a gente não tendo conhecimento, nenhum conhecimento prévio sobre qualquer uma dessas palavras aí, ela não auxilia em nada, né? Exatamente. Nós temos informações soltas. Apesar de termos aqui demarcados alguns conceitos, como equação de Schrödinger, quarks, funções de onda, são vários conceitos. Mas são conceitos que não representam uma rede de significado. Eu não tenho uma estrutura cognitiva específica para ancorar esses conceitos. Então, as chances dessa informação permanecer no status de informação é muito grande. Nós podemos, numa prova, por exemplo, colocar para os alunos, olha, a aprovação de vocês depende de informações como essas. Os alunos memorizarão, os alunos tomarão nota indevidamente dessa informação, devolverão isso em avaliações, mas certamente, muito pouco tempo depois, eles não lembrarão dessas informações. Por quê? Porque elas não alcançam a esfera da coerência, não alcançam a esfera do significado, do desenvolvimento do significado. Eu ia comentar agora, a única coisa que me lembrei dessa frase foi Atkins, que eu tava lendo agora, eu achei aqui no livro dele. Não sei se aparece aqui para vocês. Não vai aparecer, tá? Eu tô com coisa aqui. É do Atkins, é um livro de química, o princípio de química. Só que agora me veio à mente, por isso que ele fez um link rapidinho, por isso que me lembrei sobre esse apropriamento do conteúdo, né? Alguma coisa do tipo conhecimento prévio. O que muito pouco auxilia nessa compreensão, né? Bem, agora observe a diferença com relação à segunda informação, tá? Que no primeiro momento ela é uma informação. O termo átomo provém do grego indivisível, significando a menor porção de matéria passível de divisão. Agora nós temos alguns termos em negrito, alguns conceitos, como átomo, como indivisível, como matéria, e são conceitos bem mais familiares. São conceitos que, muito possivelmente, os alunos, vocês que não estudam química com profundidade, têm em mente, conceitos com os quais vocês já se depararam. Eu tenho uma noção de átomo lá na minha educação básica, quando eu não sou professor de química. Eu tenho uma noção de indivisível. Eu tenho uma noção de matéria, mesmo que a nível de senso comum. Então, eu tenho condições de que, ao refletir sobre essa informação, leve a minha estrutura cognitiva a sofrer perturbações, integre essa nova informação a um conhecimento anterior. Então, as possibilidades de que dessa segunda informação resulte em uma aprendizagem significativa, ou seja, resulte em um conhecimento ampliado, aprofundado, qualificado, é bem maior. Então, nos cabe, nesse primeiro momento, entendermos que a informação, ela somente evolui para um conhecimento caso ela encontre um respaldo já existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende. Ou seja, caso ela encontre elementos de ancoragem ou subsunsores, que é um termo muito utilizado na teoria da aprendizagem significativa. Quando uma nova informação não encontra uma estrutura anterior, não encontra um conhecimento anterior, muito possivelmente ela não vai evoluir de uma informação para uma aprendizagem, para um conhecimento. Ok? Então, temos essa primeira preocupação. Como desenvolver abordagens, como utilizar de estratégias metodológicas, como problematizar na sala de aula, levando os sujeitos a potencialmente encontrar esses elementos de ancoragem, levando os sujeitos a buscar essas identificações. E aqui vamos colocar uma outra pinceladinha, antes de eu passar a palavra para você, Mal, uma outra pinceladinha de questões que nós iremos sistematizar mais à frente, que a maioria de nós, ao desenvolver um assunto, não ouve os alunos. A grande maioria de nós tem uma abordagem que é bastante pertinente
a que os próprios alunos identifiquem o que eles conhecem previamente sobre o assunto, mas muitos de nós não exercitam isso. Ou seja, eu sou um professor de química e eu tenho lá na educação básica uma aula pronta, uma aula preparada sobre termoquímica, tá? Termoquímica envolve calor, envolve temperatura, envolve energia, envolve calorias, envolve uma série de conceitos que estão muito próximos da vida das pessoas. Mas eu, como professor, muitas vezes levo a minha abordagem sobre termoquímica num formato pronto e não escuto os alunos num primeiro momento. Agora, faz toda a diferença se antes de abordar a termoquímica, vamos discutir com os alunos. O que vocês conhecem sobre o assunto? Termoquímica? Não conheço nada. Mas quando a gente fala de calor, quando fala de temperatura, quando fala de choque térmico, quando fala de você usar uma roupa no inverno rigoroso aqui do sul do Brasil, uma roupa quente, o que isso significa? Ou seja, no tratar de abordagens como essa, nós estamos levando os sujeitos a identificar o conhecimento prévio que eles têm sobre aquele assunto. E eu, como professor, estou buscando esse mapeamento, buscando essa análise do que os alunos conhecem previamente, porque compreendo que desse conhecimento prévio resulta ou não a aprendizagem. Ou, reconstruindo minha frase, desse conhecimento prévio depende a qualidade do ensino quando o ensino visa a aprendizagem. Eu preciso desse conhecimento prévio, eu preciso desse conhecimento anterior, mapeado, problematizado, identificado pelos próprios sujeitos, se eu tenho pretensões de que as minhas abordagens resultem em novas aprendizagens. Perfeito. Mauro, fica à vontade. Professor, me chamou a atenção aqui numa fala sua, né? Quando o senhor fala que informação não é aprendizagem, né? E a gente percebe hoje que o aluno, ele, por acesso às redes sociais, à internet, ele se munha de muitas informações e muitas vezes ele confronta o professor em sala achando que ele tem conhecimento, que ele tem. E aí, na sua experiência, né, como conduzir uma situação dessa, que é permanente, porque muitas informações que estão nas redes sociais não têm fundamento, base técnica, base legal para estar lá, mas algumas pessoas colocam, e dependendo de quem capta essas informações, acha que é conhecimento. Então, me chamou a atenção na sua fala, como conduzir nesse processo? Eu não sou de química, viu? Minha área é filosofia, que é uma área que tem muitos desafios. Mas me chamou muito a atenção essa sua fala aí. Eu queria um pouco ver a sua experiência. Tá ótimo, Mauro, tá ótimo. E a filosofia é um campo muito sedutor para a gente justamente trabalhar a abordagem a nível de ideias, a nível de argumentações, não de informações. Tá? Primeiro ponto importante, que eu já trouxe no encontro passado também, é a questão do nosso papel de sala de aula. Nosso papel de sala de aula, muito mais do que apresentar informações aos alunos, que nem deveríamos estar fazendo isso mais, é processar essas informações, é buscar fontes confiáveis dessas informações. Então, os alunos podem trazer 500 informações sobre um assunto. Perfeito. Mas qual é o processamento que eu dou a essas informações? No que essas informações me levam a uma construção de um conhecimento factível, de um conhecimento útil, de um conhecimento prático. Certo? Não importa eu saber, por exemplo, que o ponto de ebulição do éter é tanto, que o ácido que está presente lá na picada da formiga é o ácido tal. Essas são informações. Mas o que me leva a uma construção de conhecimento a partir dessas informações? E esse é o papel do professor. E o papel do professor precisa ser evidenciado, esclarecido com os alunos. Sendo que não se vai à escola hoje para essas obtenções de informações que são obtidas em meios abertos, certo? E aí entra uma outra discussão, que são as questões da confiabilidade, né? Certamente, como professor, um dos papéis que nós temos hoje é trabalhar a partir de fontes confiáveis, a partir de fontes fundamentadas, cientificamente fundamentadas, e problematizar isso em sala de aula. Eu tenho uma informação que o meu aluno traz sobre determinado assunto. De onde foi capturada essa informação? Quais são as fontes dessa informação? Vamos atrás dela. Vamos ver se há uma sustentação, se há uma cientificidade sobre essa informação. Então, isso me cabe, certo? Mas eu volto a insistir. Que informação é uma coisa, informação é algo particular, é algo fragmentado, é algo isolado,
E na grande maioria dos casos, elas resolvem alguma questão apenas de momento. Mas a nível cognitivo, elas não têm nenhuma importância, não têm nenhum significado. Porque aquela informação que não é entendida a ponto de um processamento, ela é uma informação que não é uma informação válida a nível de percepção social, de posicionamento social. E nós, como professores, precisamos entender que, muito além disso, nós precisamos com nossos alunos, primeiro, discutir aquilo que estamos buscando em sala de aula. Depois, buscar fontes confiáveis de informações, mas não apenas para apresentá-las, para processá-las, para organizá-las, para sistematizá-las, e para que dessas informações leve os sujeitos a encontrar relações de significados quando esses sujeitos processam essas informações a partir daquele saber anterior, a partir do seu conhecimento prévio. Certo? Antes de passar a palavra aqui para a Isalina, vamos pegar mais um exemplo concreto. Tá? Eu, como professor de Química, certo? Deixa eu voltar para cá. Aqui. Eu, como professor de Química, muito pouco eu conheço sobre economia de mercado. Certo? Muito pouco eu conheço sobre economia de mercado. Então, eu vou abrir um livro sobre contabilidade, por exemplo, e vou ouvir uma série de informações naquele livro sobre contabilidade. Mas, muito possivelmente, nenhuma dessas informações irá galgar um estágio além de uma informação. Não se tornará um conhecimento meu sobre aquele assunto. Agora, diante de um livro de bioquímica, por exemplo, existe uma possibilidade bem grande de que alguma informação que eu desconheça sobre bioquímica, ela ganhe um significado, ganhe um novo sentido, porque eu tenho um conhecimento anterior que possa ancorar essa nova informação. Então, volto a colocar essa questão operacionalmente lá para o ensino médio, na educação básica. Fontes confiáveis de informação. Atividades importantes em sala de aula. Processamento dessa informação. Modo pelo qual eu vou organizar, sistematizar, trabalhar essa informação. Depois, interpretação da informação. Como interpretar essa informação? Para interpretar essa informação, eu preciso de um conhecimento anterior, senão eu não a interpretarei com qualidade. Quarto, no que essa informação é contributiva às minhas participações sociais, à minha leitura de mundo, ao meu juízo de valores. Então, essas são discussões que transcendem muito aquela questão de você, numa sala de aula, usar o seu espaço-tempo para catalogar, dar nomenclatura, usar regramentos, ou às vezes apenas apresentar informações. Precisaríamos de um bom tempo para tratar esse assunto. Lisiane, levantou a mãozinha aqui, pode falar, fica à vontade. Boa noite, professor. Ouvindo o senhor falar, eu tenho uma dúvida que é muito... que, na verdade, desde que eu comecei a ler sobre aprendizagem significativa, que o senhor acabou agora, de fato, de certa forma, me respondendo. Se eu vou introduzir determinado conceito, se eu preciso trabalhar sobre calor, né, e eu sei que os alunos não têm um conhecimento anterior, eu posso, de certa forma, criar uma rede, né, antes de trabalhar esse conceito, que é o que eu, né, pretendo, eu posso criar situações anteriores, isso é uma aprendizagem significativa, eu posso instrumentalizar o meu aluno, oportunizar para o meu aluno, para que ele possa, então, ter elementos suficientes para poder vir a compreender o que é calor? Ótimo, ótima abordagem, Lisiane. Não só pode, como deve, tá? A teoria da aprendizagem significativa é muito clara no abordar que nós não aprendemos significativamente a partir do nada. Ou seja, nós não aprendemos de modo significativo se nós não tivermos um conhecimento anterior sobre aquele assunto que se busca aprender, certo? A teoria é muito enfática quanto a isso. Então, nos cabe essa pergunta que você fez. Quando eu não identifico a existência desse conhecimento anterior, ou quando eu tenho, como professor, sérias dúvidas que os meus alunos têm um conhecimento anterior, têm um conhecimento prévio, aí a teoria apresenta um conceito chamado de organizadores prévios, que o segundo artigo que eu coloquei lá no Moodle irá detalhar. Os organizadores prévios, eles se expressam como um dispositivo para desenvolver esse conhecimento anterior, desenvolver esse conhecimento prévio. E é um recurso muito importante e muito válido quando eu, como professor, não estou seguro de que os alunos possuem esse conhecimento anterior.
Tá? Dando um exemplo bem clássico para vocês. Eu vou dar uma aula sobre radioatividade, certo? Eu tenho uma abordagem sobre radioatividade que nem se usa mais, mas está prevista lá na educação básica, por exemplo. E os alunos não conhecem estrutura atômica, os alunos não conhecem evolução dos modelos atômicos, enfim. Não tem sentido eu fazer uma abordagem, dar uma aula sobre a radioatividade, se os meus alunos não têm o conhecimento anterior, não têm o conhecimento prévio. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, mapear a inexistência desse conhecimento prévio. Esse é o primeiro ponto. Eu, como professor, eu preciso oferecer condições para que eu perceba se existe conhecimento prévio ou se não existe. Porque quando não existe, não adianta eu fazer abordagens se eu pretendo que os alunos aprendam algo, certo? Então, eu vou utilizar de um recurso chamado organizadores prévios, que, por exemplo, poderia ser um filme, tá? Vamos problematizar a partir do Oppenheimer, um filme que tá bastante na pauta sobre esse assunto. Então, você vai abordar um filme que não tem necessariamente uma gama de conteúdos, que não tem necessariamente os produtos finais que você pretende ensinar sobre relatividade, mas ele problematiza o assunto. Ele serve como um ancoradouro, ele traz alguns elementos que, de certa forma, podem levar os alunos a desenvolver associações, e problematizaremos em cima disso com os alunos. Tá? Então, um filme, um bom organizador prévio. Uma outra abordagem, uma discussão em sala de aula. Uma discussão em sala de aula que, num primeiro momento, não se preocupe em tratar de conceitos, tratar de termos, tratar de classificações, tratar de um processamento algébrico, mas que, num primeiro momento, dialogue de modo mais informal sobre um assunto. Também pode ser um recurso muito pertinente como um organizador prévio. Mas o fato é que, categoricamente, nós, seres humanos, não aprendemos a partir do nada. Se eu não tenho um conhecimento anterior sobre um assunto, não adianta a abordagem, a riqueza da abordagem que vai ser feita, a aprendizagem não evoluirá para uma aprendizagem significativa. Bem, vamos então um pouquinho à frente. Aqui nesse slide, gente, eu estou estruturando a teoria, tá? Só que para vocês terem uma noção, no primeiro momento, de modo mais ampla. A teoria da aprendizagem significativa, ela é muito complexa, ela é muito ampla, ela é repleta de conceitos, repleta de ideias, de princípios. Então, eu tenho aqui num mapa conceitual uma pretensão de apresentar toda a teoria da aprendizagem significativa. Mas percebam que isso não é possível, porque precisaríamos de um curso sobre a aprendizagem significativa de algumas horas, certo? Mas esse mapa conceitual, ele se presta para nós diferenciarmos esses três termos aqui. O que é um conceito? Um conceito é uma abordagem que eu faça que denomine um objeto ou uma regularidade. Por exemplo, fusão é um conceito, tá? Calor é um conceito. E esses conceitos, na maioria dos casos, eles são isolados, eles são desvinculados de algo maior. Agora, quando nós organizamos dois conceitos entre si, que, por exemplo, aqui podemos fazer nessa estrutura aqui do mapa conceitual. Vejam bem nessa caixinha. Não se preocupem em fazer leitura, mas essa caixinha aqui, ó, representa uma articulação entre um conceito, outro conceito e outro conceito. Então, quando eu tenho mais de um conceito relacionado entre eles, eu gero um princípio, ou eu gero um argumento. E quando eu relaciono vários argumentos entre si, eu gero uma teoria. Então, por meio desse mapa, nós podemos entender que cada quadradinho aqui, ó, é um conceito. A relação que se dá entre dois conceitos ou mais conceitos, que gera uma ideia, que gera um argumento, nós chamamos de princípio ou proposição. E essa relação entre vários conceitos, então aqui eu tenho uma relação, aqui eu tenho uma relação conceitual, aqui eu tenho uma outra relação conceitual, aqui uma outra, e todas essas relações conceituais entre si formam uma teoria. Então, aqui exemplifica bem o que é uma teoria. O que é a teoria da aprendizagem significativa? É uma relação entre vários princípios que foram relacionados a partir de vários conceitos. Diante disso, diante desse cenário, eu identifiquei para vocês alguns
princípios. Na verdade, 4 princípios. Dentre vários princípios que eu poderia fazer uma abordagem aqui, no âmbito da teoria da aprendizagem significativa, eu selecionei 4 de interesse, que são amplamente importantes para que nós venhamos a fazer uma reflexão clara, perspicaz, mas também objetiva sobre a teoria da aprendizagem significativa. Então, além da abordagem geral que nós acabamos de discutir no âmbito da teoria, a perspectiva da informação, se tornar um conhecimento, a partir das perturbações que essa informação desenvolve na minha estrutura cognitiva, nós vamos buscar objetivamente algumas estratégias, alguns conceitos, algumas ideias que me levem a qualificar o meu processo de ensino, ou seja, compreendendo mais e melhor sobre a aprendizagem, muito possivelmente eu estarei desenvolvendo uma estratégia de ensino mais eficiente. Nesse compromisso, eu estou buscando 4 princípios para nos configurarmos em professores capazes de facilitar uma aprendizagem significativa. Tá? Até um termo melhor aqui, vamos usar aqui um termo de agente, Ctrl Z, aqui, ao invés de facilitador, agente que favorece uma aprendizagem significativa. Fica mais, me convence mais. O professor como agente que favorece uma aprendizagem significativa. Eu sou um pouco, apesar de ter usado o termo aqui, eu sou um pouco resistente à questão de facilitar as coisas. Até existe um epistemólogo lá, o Mauro possivelmente vai lembrar disso, um epistemólogo lá no campo da filosofia, da ciência, da epistemologia, caso tuas linhas de pesquisa sejam no âmbito da filosofia da ciência, Mauro, que é Bachelard. E Bachelard tem uma resistência muito grande com o termo facilitar. Facilitar é tornar fácil. Não é o nosso papel tornar fácil alguma coisa no âmbito da ciência. Nosso papel é tornar aquela abordagem significativa, tornar aquela abordagem favorecida na perspectiva de que esses sujeitos encontrem outros modos de processá-la, de aprendê-la, certo? Então, vamos pegar aqui alguns princípios como potencialmente capazes de favorecer uma aprendizagem significativa. De muitos princípios que nós podemos encontrar, nós selecionaremos 4, que eu quero que vocês lembrem, que eu quero que vocês reflitam, que eu quero que marque vocês daqui para frente. O primeiro princípio é esse aqui, que nós superficialmente já tratamos dele, mas agora nós iremos sistematizar e aprofundá-lo. A aprendizagem significativa, mais do que um conceito, muito mais do que saber o que é aprendizagem significativa, nós precisamos entender o que é aprender no âmbito da teoria da aprendizagem significativa e o que é ensinar no âmbito da teoria da aprendizagem significativa. E a teoria diferencia os verbos ensinar e aprender. Com relação à teoria, o verbo ensinar é uma atribuição do professor. Então, o professor ensina nessa extrema esquerda aqui. E o que é ensinar? Ensinar é atribuir logicidade para um determinado objeto de conhecimento. Então, eu quero ensinar sobre calor. Exemplo que já foi trazido para cá. O meu papel ao ensinar sobre calor é atribuir uma argumentação lógica, coerente, sobre o conceito, sobre o termo calor. Então, esse é o processo do ensinar. Quando eu estruturo uma abordagem lógica sobre calor, eu estou ensinando, mas eu não posso garantir aprendizagens. Por quê? De um processo de ensino, não há uma resultante única na aprendizagem. Porque a aprendizagem é um papel que cabe ao aprendiz, é um papel que cabe exclusivamente ao aluno. Quando ao seu próprio meio, à sua própria luz, às suas próprias experiências, esse sujeito poderá aprender. Se ensinar é uma atribuição do professor no desenvolver um significado lógico sobre um objeto, sobre um determinado objeto de conhecimento, aprender é uma atribuição do aluno. Quando esse aluno faz uma transformação de significado. Do significado lógico mencionado, apresentado pelo professor, o aluno desenvolve um significado psicológico
aí nós podemos entender o processo da aprendizagem. Agora, quando o aluno permanece com o significado lógico do professor, aquele significado lógico do professor não avança para um entendimento pessoal, para uma perturbação pessoal, nós não podemos caracterizar o processo, o pressuposto da aprendizagem. Então, ensinar, desenvolver um significado lógico sobre um determinado objeto. Aprender quando nós transformamos esse significado lógico em um significado psicológico. E o que é um significado psicológico? É uma leitura de mundo, é uma percepção própria. Cada aluno, e vocês já devem ter visto isso muitas vezes escrito, ouvido muitas vezes sobre o assunto, percebido isso na sala de aula de vocês, cada sujeito aprende de um modo diferente. Por quê? Porque nós temos a psicologia da aprendizagem como dominante desse processo. Então, desse significado lógico oferecido pelo professor, um determinado aluno fará uma transformação, uma aquisição de significado e aprenderá ao seu modo. Um outro aluno aprenderá de um modo distinto. E por aí vai. Ou seja, nessa perspectiva, se eu tenho percepção de que as pessoas aprendem de modo diferente, sem nenhuma dúvida, eu como professor, eu preciso ensinar de vários modos. Eu preciso estruturar um determinado objeto de conhecimento a partir de várias frentes, a partir de várias estratégias, ou seja, diversificar as minhas estratégias metodológicas. Quando eu restringo uma única abordagem, quando eu restringo um objeto de conhecimento a uma única abordagem, eu estou limitando essa capacidade do sujeito de fazer essa transformação, que é necessária para a aprendizagem. A teoria apresenta um termo que eu gosto muito aqui, que é idiosincrático, ou seja, essa aquisição de significados, ela demanda uma conversão de um conteúdo cognitivo diferenciado e idiosincrático. Se eu procurar lá no dicionário o significado de idiosincrático ou idiosincrasia, vocês irão perceber que trata-se de algo particular do sujeito, ou seja, algo que é único para cada sujeito. Então, o meu conhecimento sobre estrutura atômica é idiosincrático, porque ele é diferente do conhecimento que vocês têm sobre estrutura atômica. Porque em algum momento ou em vários momentos da minha trajetória profissional, eu aprendi significativamente sobre estrutura atômica. Então, eu construí esse conhecimento ao longo do tempo, ao longo das minhas vivências. Esse conhecimento, por conta disso, ele é um conhecimento meu, é um conhecimento psicológico, é um conhecimento idiosincrático. E daí eu retomo aquela pinceladinha que eu fiz para vocês lá no começo. Quando eu dou uma aula, e na aula seguinte, os alunos não são capazes de fazer reconstruções, de fazer novas associações, de fazer abordagens particulares, de fazer abordagens próprias sobre um determinado objeto de conhecimento, mas usam dos meus exemplos, das minhas abordagens, das minhas construções, muito possivelmente, eles não desenvolveram essa aquisição de significado. Eles não transformaram o conhecimento de lógico para psicológico. E a não transformação do lógico em psicológico, ou a não transformação do lógico oferecido pelo professor em psicológico próprio do sujeito que aprende, implica em uma aprendizagem que não está sob o domínio de uma aprendizagem significativa, ou de uma aprendizagem que será esquecida no decorrer do tempo. Então, esse é o nosso primeiro princípio dos 4 que nós abordaremos aqui. Aprendizagem mais do que um conceito. Aprender é uma coisa e ensinar é outra. Aprender demanda essa transformação de um significado lógico oferecido pelo professor em um significado psicológico, que representa uma leitura de mundo, uma leitura singular ao sujeito que aprende. Evoluindo para o segundo princípio, nós temos uma diferenciação, que também já fizemos uma pinceladinha sobre, entre aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa. Vejam bem que, nesse mapa conceitual que eu estou mostrando para vocês aqui, eu tenho essa relação entre a nova informação
que era aquele Azinho minúsculo, lá naquele primeiro esquema que eu mostrei, e a estrutura cognitiva. Ou seja, aquele A maiúsculo que representa o conjunto, meu conjunto de saberes, meu conjunto de conhecimento. Beleza. Essa aproximação acontece da nova informação com a estrutura cognitiva. Mas qual é a qualidade dessa aproximação? Quando essa aproximação acontece apenas de uma maneira associativa, o aluno conhece previamente o assunto, ele sabe que já ouviu falar sobre aquele assunto, mas existe uma fragilidade nessa aproximação. Essa fragilidade é de cunho associativo. Então, nós teremos uma aprendizagem mecânica, uma aprendizagem que não evolui para uma aprendizagem explicativa. Vejam bem que nós temos um processo diferente quando nós fizemos uso de um outro termo, que às vezes é até utilizado como sinônimo do primeiro, ou assemelhado ao primeiro, que é a interação. Nesse outro extremo direito aqui, ao invés de uma associação, nós temos uma interação. Uma interação já é uma aproximação entre dois objetos, mas de um modo mais sofisticado do que o modo anterior. Ou seja, em uma interação há uma modificação, tanto do A maiúsculo como do A minúsculo. Há uma modificação tanto do conhecimento anterior como dessa nova informação. E é o que a gente precisa no âmbito da aprendizagem significativa, que da nova informação resulte uma interação entre ela e o meu conhecimento anterior. E já tratamos também de que essa interação é condicionada à sofisticação de um conhecimento anterior. Uma nova informação que não encontra uma estrutura cognitiva específica, que não encontra subsensores adequados, que não encontra pontos de ancoragem, é algo que muito possivelmente ficará na esfera da associação, ou nem acontecerá em esfera da associação, quando inexistência completa desses elementos anteriores, mas que não evoluirá para um processo de aprendizagem significativa por conta de uma baixa interação. Então, essa é uma diferenciação importante entre aprender de modo mecânico e aprender de modo significativo. Contudo, eu estou apresentando esse princípio não como uma dicotomia, ou seja, aprendizagem mecânica como uma coisa, aprendizagem significativa como outra coisa, e dois direcionamentos que não se encontram. Não, eu estou apresentando como um contínuo. O que é um contínuo? Muitas vezes, nós podemos iniciar um determinado assunto por abordagens mais próximas à aprendizagem mecânica. E à medida dos processamentos, dos usos que viemos a fazer, das provocações, da recursividade, do trabalho, das retomadas constantes, nós podemos evoluir para uma aprendizagem significativa. Isso acontece muito nas ciências, gente. Isso acontece muito na experimentação também, no laboratório. Num primeiro momento, as abordagens experimentais estão muito desvinculadas da teoria, estão muito fragmentadas, não se encontrou uma rotina de trabalho adequada, os alunos não estão com qualidade fazendo associações entre as experimentações que estão sendo propostas, mas aos poucos existe um ganho de familiaridade. Quando isso se torna uma rotina do professor, quando o aluno percebe que aula após aula existe uma coerência que articula, que organiza aquelas intervenções com o conhecimento teórico, então nós podemos aos poucos galgar em um grau de sofisticação, ou seja, de uma associação inicial para uma interação que acontece ao longo do processo. Essa é a razão pela qual o termo continuidade está sendo empregado aqui. Algo que pode iniciar de um modo mais associativo e evoluir para um modo mais interativo. Contudo, nós precisamos deixar claro que precisamos desenvolver uma aprendizagem significativa. Quando isso não acontece, quando nós não conseguimos evoluir do processo mecanizado para o processo significativo, essa aprendizagem mecânica naturalmente será esquecida. A aprendizagem mecânica ela não é uma aprendizagem de memória de longa duração. Ok? E o terceiro e último princípio que eu quero trazer ainda nessa noite é esse aqui, que possivelmente é o princípio, ou é um dos princípios que irá ficar
dessas abordagens nossas daqui para frente. A aprendizagem, ela é muito clara quando ela apresenta que são necessárias 3 condições para uma aprendizagem significativa. E vejam bem que o termo condições, ele é um termo inflexível, ou seja, são imperativos. Não há uma negociação aqui. A teoria apresenta que, para aprender de modo significativo, você precisa garantir 3 condições. Se você garantir 2, a aprendizagem não ocorrerá de modo significativo. Quais são essas 3 condições? A primeira delas, nós já abordamos aqui. É a estrutura cognitiva específica. O que é a estrutura cognitiva específica? É o meu conhecimento prévio. Ou seja, eu não aprendo algo novo a partir do nada. Se eu não tenho um conhecimento prévio, um conhecimento que dê suporte à minha abordagem, eu não aprenderei. Ao menos de modo significativo, eu não aprenderei. Então, eu preciso satisfazer a minha primeira condição. Vamos discutir com os alunos, vamos fazer abordagens introdutórias, vamos ouvi-los com relação ao que eles conhecem sobre um determinado assunto, anteriormente de eu levar as minhas abordagens, os meus planejamentos de aula, antes de eu desenvolver aquilo que eu programei, aquilo que eu planejei, vamos ouvi-los. Vamos, de repente, oferecer um espaço para que os alunos sistematizem, para que os alunos escrevam, para que os alunos abordem, para que os alunos busquem dos assuntos anteriores alguns elementos que são necessários para a continuidade da aprendizagem. Então, essa é a primeira condição. Conhecimento prévio ou estrutura cognitiva específica. Basta essa primeira condição? Não. Precisamos de uma segunda. Qual é a segunda condição? É o material potencialmente significativo, ou significado lógico. A segunda condição é justamente, inequivocadamente, o modo pelo qual o professor organiza o seu objeto de conhecimento. É aquela perspectiva que eu mostrei lá atrás para vocês, do professor apresentar logicidade, coerência sobre o seu objeto de conhecimento. Então, vamos pegar um exemplo aqui que já foi tratado, calor, tá? Tem várias formas de eu desenvolver uma aula sobre calor. Eu posso simplesmente chegar para os meus alunos e falar o seguinte, olha, calor é uma energia em trânsito que flui de um objeto de maior temperatura para um objeto de menor temperatura. Tá, ok. Agora vamos copiar e vamos resolver alguns exercícios sobre isso e vamos ver um vídeo. Ou seja, será que eu estou usando do melhor modo, do modo que organize essa abordagem logicamente, coerentemente? Bom, aí nós vamos verificar que de muitas outras abordagens eu posso utilizar para problematizar o conceito de calor, para problematizar a ideia sobre calor. Então, o modo pelo qual eu organizo a minha aula, a minha sequência didática, o meu plano de ensino, as abordagens, as estratégias metodológicas que eu utilizo, são fundamentais para garantir essa segunda condição, que é o material potencialmente significativo. Depende da aprendizagem significativa da primeira condição, apenas dela? Não. Depende da primeira e da segunda condição, da primeira e da segunda condições, apenas delas? Não. Ainda precisamos de uma terceira. E essa terceira é aquela que está mais distante do professor. É a predisposição do sujeito em aprender. Não garantindo a primeira, a segunda e a terceira condição, não há aprendizagem significativa. E aí percebemos que, com relação à terceira condição, não há fórmula para ensinar alguém que não esteja predisposto em aprender. Você não ensina alguém que não esteja interessado em aprender. Porque depende essa mobilização particular do sujeito. Eu posso entender que, da primeira condição e da segunda condição, há favorecimento dessa pré-condição. Quando o professor consegue estruturar com logicidade conhecimentos anteriores, quando o professor é capaz de desenvolver um material de instrução com coerência, com qualidade, com organização estrutural, teórica, metodológica, nós temos, então, uma grande possibilidade de favorecermos a predisposição do sujeito em aprender, mas não como garantia. E aí entra aquela questão que eu coloquei para vocês no seguinte:
Nós, professores, estamos ensinando e vamos ensinar com a melhor qualidade possível. Ao fazer isso, para fazer isso, nós precisamos encontrar elementos de aprendizagem, mas nós não garantimos a aprendizagem. Nós daremos aula a 30 pessoas, abordando de modo multifacetado, de modo plural, de modo bastante sofisticado, e ainda assim nós não podemos garantir aprendizagens por conta de que a aprendizagem demanda algo que é natural do sujeito, algo que é inerente ao sujeito, que é essa predisposição em aprender. Então, dessas 3 condições, quais delas nós estamos utilizando no nosso plano de ensino? Quais delas nós levamos em consideração no planejar uma aula? Quais delas nós levamos em conta ao avaliar um processo de aprendizagem? Muito bem, gente. Fechamos por aqui. Tá? Já passei um pouquinho os minutos do horário. Não é a minha pretensão. Parando a apresentação, eu quero que vocês reflitam sobre essa discussão. Os materiais estão lá no Moodle para que vocês retomem os conceitos, certo? Eu vou lançar a lista de presença aqui no chat, trazendo aqui para o chat a lista de presenças. Lembrando que, como aqui na componente nós não temos a pretensão de esgotar a teoria da aprendizagem educativa, mas mas nossa pretensão é fazermos uso de alguns princípios da teoria da aprendizagem educativa para estruturarmos aquilo que vai acontecer lá na frente, que é a experimentação, certo? Lá na frente, quando eu abordar a experimentação para vocês, nós iremos trazer alguns elementos da teoria da aprendizagem educativa, e eu vou lembrar vocês. Lembre-se que eu preciso desenvolver uma abordagem que torne coerente o meu material de ensino. Onde que está ancorado isso? Na teoria da aprendizagem educativa. Eu preciso fazer uma abordagem que leve os sujeitos a reconhecer o seu conhecimento prévio sobre o assunto. Onde eu encontro isso? Na teoria da aprendizagem educativa. Beleza? Então, o compromisso de vocês daqui para frente, até o nosso próximo encontro, é ler o material do Moodle, certo? É refletir sobre o assunto e, fundamentalmente, gente, elaborar um mapa conceitual. Pode ser simples, pode ser complexo, fiquem a critério de vocês, mas que esse mapa conceitual possa ser postado no Moodle e socializado aqui no nosso próximo encontro. Ok? Espero que vocês tenham apreciado nossas discussões. De minha parte, foi sempre prazeroso, sempre muito bom falar sobre a aprendizagem educativa e plenamente à disposição daqui para frente nas discussões, nas reflexões, nas leituras, em algum ponto de dificuldade que venha a ser encontrado, e alguma reflexão que vocês possam perceber como importante para o dia a dia de vocês aí nas atividades de ensino. Beleza, gente? Então, me avise aí, por favor, coloca no chat aqui, por favor, quem não conseguir acessar a lista de presenças. Já me despeço de vocês. Grande abraço. Eu não consigo, porque eu estou acessando o celular. Isso. Não conseguiu, coloca no chat lá, Mauro, tá? Não conseguiu acessar a lista, coloca o nome no chat lá que a gente vai resolver isso. Certo, gente? Grande prazer tê-los aqui, tá? Grande abraço, boa noite e nos vemos lá no dia 24, tá? Abração, até mais. Boa noite, professor. Valeu, obrigado.